Olá, docente da Faculdade de Medicina da UFG. Sou Paulo Sucasas, sou professor do Departamento de Pediatria e eu falo em nome da Comissão CICAD, uma comissão que foi criada em 2018, na então gestão do professor Fernando Carneiro, e ela então foi atualizada agora em 2022, coloco o nome de todos os componentes, na gestão do nosso diretor, professor Valdemar. E esse vídeo, esse tutorial, ele foi criado com o intuito de facilitar o preenchimento do novo CICAD+. O CICAD+, ele foi, então, construído junto com o Sercomp para poder facilitar o preenchimento das várias plataformas que nós temos sobre as atividades docentes, atividades de extensão, de pesquisa, de ensino, administrativas. Então, em 2018, a gente havia criado um tutorial. Esse tutorial tinha um foco muito forte nas ferramentas para progressão e promoção. Eu vou voltar a colocá-lo depois, porque ele é atualizado, porque ainda se mantém. Foi feito sob a mesma resolução Consune, famosa 18 de 2017, que a gente a utiliza muito nesse sentido. E também a gente tinha utilizado a tabela que existe no fim da resolução, nós adaptamos para a Faculdade de Medicina, para poder enxugar, ficar mais fácil a leitura. Retiramos a parte de produção cultural, enfim, se alguém tivesse uma produção, poderia recorrer à tabela original, sem dúvida. Então, a gente também utilizou essa mesma tabela, que a gente já tinha filtrado, né, para os dados que são bastante pertinentes à Faculdade de Medicina, e agora nós atualizamos com o pensamento do CICAD+. Então, o CICAD+, ele tem essa modificação fundamental, que a gente não vai mais preencher o CICAD dentro da plataforma CICAD. Ele vai importar dados do currículo Lattes, do SIGA-A e do SIG-RH. Então, vamos ver alguns aspectos nesse sentido. Bom, eu não sei quantos itens tem a tabela original, mas a nossa tabela da medicina, vamos dizer, a tabela que tem os dados que são mais utilizados pelos docentes, ela tem 127 itens nessa tabela. 40 deles são preenchidos, são importados através do Lattes. Então, qual é a primeira impressão? É que o CICAD+, ele vai utilizar dados de várias fontes, e uma parcela dessa fonte, dessa busca, dessa importação, ela vai se dar diretamente do currículo Lattes. Então, a gente vai precisar preencher alguns dados inicialmente do Lattes e depois ele vai ser importado para o CICAD. Eu não tinha atualizado o meu CICAD até então, então no feriado agora de finados eu importei alguns exemplos para o Lattes e hoje aqui agora eu vou trazê-los para o meu CICAD, vou tentar inserir alguns dados, enfim, vamos tentar dissecar um pouco alguns dados em relação a essa a plataforma nova do CICAD+. Bom, então eu vou iniciar aqui no meu Mozilla, no navegador, eu vou precisar abrir algumas janelas e algumas abas. Eu vou abrir inicialmente o portal UFGNet, onde a gente entra no SIGA frequentemente. Como eu abri recente, menos de meia hora, ele mantém a senha, não pediu minha senha. Então, eu vou abrir aqui no portal UFGNet o SIGA-A, que é fundamental para a gente fazer esse preenchimento, essa atualização. Eu vou abrir também no administrativo o SIG-RH. Talvez não consiga usá-lo hoje, mas eu vou mostrar a utilidade do SIG-RH. E vou abrir também o CICAD+, dentro da UFG. Quando eu abro o CICAD, a gente já percebe imediatamente que houve uma mudança visual, assim, algumas questões estão diferentes. Então, diferentemente do passado, a gente não consegue mais alimentar o CICAD aqui dentro do CICAD. O CICAD mais está diferente, ele traz só o que já existe. Então, veja bem, assim como o ano passado, o meu ensino já está todo cadastrado aqui. Não vou cadastrar o meu ensino, eu posso checar se está ok o ensino. Então, eu posso olhar um resumo
ou seja, a minha graduação ela está inserida, posso conferir item por item. Os cursos do mestrado e doutorado estão aqui inseridos também, mas eu já vejo que a residência da pediatria ainda não está aqui inserida, então vou precisar checar isso com a Coreme, enfim. Igual foi ano passado, acho que foi a última a ser inserida no meu CICAD, mas aqui fica esse alerta. Eu posso checar o ensino de forma mais detalhada, então, quero ver na graduação as disciplinas que foram inseridas, eu confiro a carga horária, né? Vou voltar para a janela inicial maior. A produção intelectual. Aqui eu estou com 18 pontos, vamos conferir lá. Então, essa questão da produção intelectual, produção científica. Eu inseri também, para fazer um teste, o meu bolsa de pesquisador CNPq, e ele já entrou aqui. Vou mostrar depois como é que ela foi inserida. Okay? Já entrou. E lá no meu Lattes, né, no dia 2, eu inseri um artigo que foi publicado, e ele ainda está precisando de alguns ajustes, porque ele veio do Lattes, ele não sabe o Qualis ainda, eu vou ter que colocar essa pontuação. Então, isso também é interessante, porque ele está aí parcialmente preenchido. Ok? Bom, então vamos abrir mais uma janela que é fundamental, que é a janela do Lattes. Eu tenho o link direto da plataforma Lattes, que cai na abertura. Se eu digitar Lattes aqui no meu Google, o primeiro que aparece é uma página que é frequentemente acessada, que é a busca de currículos. Aqui eu não quero buscar o meu currículo, eu quero atualizar o currículo. Então, eu venho nessa janelinha central e eu entro na página original, que é a mesma que entra quando eu vou nos meus favoritos. Então, eu vou atualizar o meu currículo. Então, eu vou abrir o meu atualização, ele vai me direcionar para uma senha nova, que é a mesma senha do Gov. Eu vou digitar o meu CPF. Enfim, vou entrar lá na minha atualização. A minha senha já está salva. E aqui eu estou naquela página de atualizar o Lattes. Então, isso é muito importante. Ok? A última produção que eu atualizei, então veja aqui, tem artigos, né, capítulos de livros, etc. Eu imagino que a gente usa muito frequentemente artigos, livros e capítulos, mas, enfim, qualquer item pode ser atualizado de forma bem tranquila. Então, eu vou fazer uma alteraçãozinha de novo e vou voltar lá na nossa tabelinha CICAD. Então, inicialmente, o que precisa estar no Lattes antes? Os artigos publicados em periódicos, seja qual for o Qualis ou sem Qualis, eles vão entrar por aqui. E a gente vê que vai passar pelo Lattes, então está com vermelho marcado, ok? Isso é raro da gente ter resumo expandido, né, publicado, mas resumos em anais, sim, isso eu acredito que a gente usa bastante também. Entraria capítulo de livro, livro didático, enfim. Se o professor defendeu o mestrado ou o doutorado em 2022, também vai entrar como produção. E aqui o último dessa primeira leva é o fato de ser bolsista CNPq. Então, você vê que aí ele não entra pelo Lattes, ele entra lá pelo cigarro. Então, vamos ver esses dois exemplos aqui. Então, o que eu fiz primeiro? Vamos voltar lá no navegador. Eu vou entrar nos artigos completos. E aqui eu inseri esse artiguinho aqui, de celulite periorbitária, um casinho. Como que eu fiz para inserir esse artigo? Para incluir um novo item, hoje em dia é fundamental ter o documento de identificação do objeto, o DOI. O DOI, eu abri o artiguinho para adiantar, enfim, é um casinho clínico lá do HC, da pediatria, e aí o DOI, ele está lá no fim do artigo. Se eu tiver dificuldade de achar, eu ponho Ctrl F, ou seja, localizar, e escrevo DOI, dou um Enter. Ele já caiu aqui no DOI. Eu vou pegar só o número do DOI aqui, o número final, depois do org/. Então, eu vou pegar esse numerinho do DOI, eu vou copiá-lo, eu vou voltar lá no meu Lattes e eu vou colar esse numerinho do DOI. Ele vai falar que já tem, porque eu já colei. Ele vai falar, isso já existe. Ok, já está cadastrado. Vou clicar aqui nessa produção. Perdão. Eu vou clicar nessa produção e quando eu insiro o DOI, aparece exatamente essa tela. Ele já puxa o título, puxa o ano, o idioma. Só falta eu colocar se é um dos 5 trabalhos mais relevantes de toda a minha produção
e se ela está relacionada à educação e popularização de tecnologia e ciência. Então, eu coloquei não. Isso já veio, o fator de impacto da revista, tudo isso já vem. E os autores também, todos. Eu só salvo. Como ele já está salvo, eu não vou clicar novamente. Ele salva e ele fica salvo, e eu preciso fazer uma manobra depois para que ele seja publicado no CNPq. A gente vai chegar aqui daqui a pouco. Mas, enfim, eu salvei há uns dias atrás, eu enviei para o CNPq, e aí eu vou, então, procurá-lo agora, como a gente vai ver aqui na tabelinha, ele vai entrar, perdão, olha, primeiro ele vai entrar pelo Lattes, e aí eu vou lá no SIGA-A e vou procurar nas produções importadas pelo Lattes. Vou na produção intelectual, produções do Lattes, as bibliográficas e os artigos completos. Então, vou voltar lá no SIGA-A. Ok, então vamos lá. Produção intelectual, outras produções. Perdão, vou no SIGA de novo. Produção intelectual, perdão, minhas produções Lattes. A gente vai ver nos detalhes, né? Artigo completo publicado em periódico. Então, ok. Então, eu tenho aqui, ó, a celulite periorbitária. Então, ela está cadastrada. Ele é um projeto isolado, não foi nenhum projeto específico. E aí eu vou ver o Qualis da CAPES. Bom, eu já olhei, é um Qualis A1, eu vou alterar, vou salvar então agora. Porque estava dando 0 pontos, agora fechou, a minha produção está certinha, de 2022. Vamos conferir lá no CICAD+. Vamos ver, né? O que aconteceu. Aqui, agora entrou a pontuação. Na hora que eu abri aqui, agora entrou. Ele estava 0 aqui anteriormente. E aqui já entrou os 25 pontos, né? Somando com os 18. Vamos ver novamente? Bom, deve somar breve aqui, né? Deve somar breve, porque ele já está cadastrado lá. Acho que é só completar essa soma. Quando eu entrar de novo, provavelmente vai entrar. Depois a gente faz, né? Essa pontuação deve ser computada. Ok. Bom, eu fechei e abri novamente, e aí a pontuação foi computada, então isso é perfeito. Bom, vamos dar sequência, então, a mais um andamento aqui. Nesse cadastramento da produção, então a gente viu, por exemplo, o cadastramento do artigo. Se eu fosse cadastrar um livro ou um capítulo de livro, eu vou lá no currículo Lattes, produções, livros e capítulos, novo item, eu colocaria aqui se é livro ou capítulo e digitaria o ISBN. Vão aparecer mais umas 3 telas com autoria, coautoria, o título, páginas, etc. E depois você dá um OK e assim estará cadastrado. Bom, seguindo na tabelinha de forma bem resumida, né? Depois gostaria que vocês passassem e olhassem cada item, é uma leitura bastante rápida. A gente tem resumo em análise de congresso, conforme eu disse, e enfim, e alguns outros dados de produção, por exemplo, eu participei de uma entrevista na TV UFG, na TV Anguera, enfim, também é cadastrado direto lá no portal do SIGA, portal docente, produção intelectual, outras produções. Eu vou cadastrar uma daqui a pouco para a gente ver como é feito. Tá certo? Então, enfim, esses detalhes. As atividades de extensão, elas vão já estar todas cadastradas lá na PROEC, né, e na extensão da medicina. Então, ele vai puxar automaticamente, né? Os projetinhos de extensão que eu tenho já estão cadastrados lá e já estão pontuados. Então, aí precisa checar se, por exemplo, um curso de extensão está cadastrado na extensão, na medicina, na PROEC, enfim, todos esses detalhes da extensão. Aqui já inicialmente a gente vê que tem algumas portarias de coordenação e eu vou dar sequência aqui embaixo nas atividades administrativas. Então, a gente pode observar que ele tem a portaria aqui, ó, em todo lugar. Cadê a portaria? Portaria, enfim, de várias situações. Por exemplo, a minha portaria aqui dessa comissão CICAD, ela foi feita pelo professor Valdemar, né, que é o diretor. Então, ela vai entrar aqui na carga horária. Eu escolho a carga horária e vou cadastrar. E como que faz? Ela vai precisar estar lá no SIG-RH.
Só que, vou ir para o final desse arquivo, bem rapidamente, eu coloquei o link do formulário para solicitar as portarias. Então, a portaria, eu vou precisar ter a portaria em mãos, vou fazer uma solicitação, e daí, alguns dias, ela vai estar no meu SIG-RH, e eu vou trazê-la aqui para o SICAD+. E só para também já antecipar, aqui a gente tem o link para essa tabela UFG total. E um resuminho aqui embaixo, também já para dar um reforço, o que vai no Lattes previamente. Todos os artigos em periódicos, os livros e capítulos, resumos em anais, as orientações, menos as orientações dos residentes, que vai direto no SIGA, e a grande maioria das bancas, né? Exceto banca de titular e livro docente. Então, eu vou abrir esse link, eu abri no meu Chrome, ele é um pouco melhor, porque no meu Mozilla eu não consegui fazer o upload do arquivo. Então, o que eu fiz? Eu abri esse arquivo da minha portaria, tá certo? Da comissão SICAD. Eu anotei, eu imprimi com os dados, é o número 112. Então, enfim, eu preenchi esse formulário que ele é fácil. Número da portaria, o ano, tá certo? A finalidade, e eu, enfim, inseri, igual eu disse, atividades acadêmicas, né? Designadas, no caso, pelo gestor, com a carga horária específica. Coloquei a data de publicação, o início foi no começo do ano, que a comissão continuou, então o início é o começo do ano e o término é o fim de 2022, daqui é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Enfim, o que eu faço na portaria, a carga horária, e aí anexei aqui o arquivinho PDF. Eu enviei na sexta-feira, ele ainda não está disponível, né? Acho que brevemente ele vai estar. Então, onde que ele vai entrar? No SIG-RH. Lá no SIG-RH, né, que a gente abriu a aba anteriormente, é no item portarias, consultar portarias. Então, eu colocaria o meu nome aqui e vou puxar a portaria. Olha aqui, por exemplo, vamos ver, buscar. Não, na verdade, nem tem portaria. Eu tenho que cadastrar as portarias todas. Ainda não chegou a de 2022, que é da comissão SICAD. Entendeu? Assim que chegar, eu venho e ela já vai entrar lá no meu SICAD, ok? Então, isso é um dado também que é importante. Bom, vou voltar para a nossa tabelinha já para começar a gente encerrar esse tutorial, assim, os dados. Então, vamos lá. Aqui a gente tem as portarias e depois aqui atividades de orientação. Então, isso já vai estar tudo no Lattes. O meu, como estava escrito os meus orientados, ele já puxou automaticamente, exceto da residência médica, como eu já disse. Bancas e cursos. O que eu fiz também há uns dias atrás? Eu fui lá no meu Lattes e eu cadastrei uma banca de mestrado. Vou cadastrar as outras, mas eu cadastrei uma banca de mestrado e deixei para cadastrar uma banca de doutorado agora, que é esse doutorado da Isabela. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, vou entrar no Lattes e eu vou aqui em bancas, participação em bancas e trabalhos de conclusão. Então, eu vou inserir uma banca nova, é uma banca de doutorado. Quando é mestrado, eu tenho que definir se é mestrado acadêmico ou profissional, mas o doutorado ainda não existe, né? Então, eu vou cadastrar essa banca e eu vou abrir os dados da banca. A portaria da banca, não precisa do número, mas enfim, eu vou precisar, sem dúvida, do título da portaria. Vou lá, então, no título e vou colar o título, ano 2022, país Brasil, etc. Aqui não precisa. O nome do candidato, Isabela. Ups. Vou copiar o nome. E aqui, como é pós-graduação, eu vou colocar a instituição, o UFG, e ele já vai listar os programas de pós-graduação da UFG. Então, eu vou entrar aqui e vou procurar o Ciências da Saúde. Ciências da Saúde. Ok. E aí eu preciso colocar o meu nome. Bom, de qualquer forma, aqui tem várias formas de citação.
Vamos ver aqui o professor Flávio, que é da farmácia. Quando eu insiro algum participante que não está na lista dos meus usuários, eu vou ter que colocar Lopes, vírgula, FM e confirmar. Aí ele vai cadastrar. É a primeira vez que eu cadastro ele no meu Lattes. Por exemplo, professor Solomar. Ele já está aqui, fica mais fácil. A professora Alessandra, enfim, os titulares da banca. Professora Patrícia. Professora Natasha. Enfim, eu estou só clicando. Aqui também não vai ter. Eu copio o último nome aqui. Aqui, já está. Confirmar. Ok, está pronto. Salvar. Já vou salvar essa banca de doutorado. Ok? Já está preenchido. Operação realizada com sucesso. Então, eu vou fechar. Vamos supor que eu já preenchi meu Lattes todo. Quando eu insiro algo novo, que eu não tinha inserido, já tinha salvo. Aparece aqui, ó, existem alterações realizadas no seu currículo que não foram enviadas. Então, isso é fundamental. Se a gente preencher e atualizar o Lattes e não clicar aqui em enviar ao CNPq, ele vai ficar no modo rascunho. Então, é fundamental clicar aqui, né? Só nesse amarelo, lista ou de acordo, eu nem sempre vejo a questão do inglês, eu não vejo urgência para colocar. Enviar ao CNPq. O currículo foi enviado para publicação. Ok, já está a caminho. Você vê, a atualização está no dia 2. Já já ela vai atualizar para o dia 6. Então, eu vou voltar lá no meu Cicad+, e se eu for observar as bancas, eu tenho a banca que eu coloquei no dia 2, que é uma banca de mestrado. Eu imagino que em 2 dias, quando eu abrir novamente aqui o meu Cicad+, vai estar essa banca de doutorado que ela foi atualizada agora. Ok? Então, estamos quase terminando esse tutorial inicial. Depois a gente vê algumas dúvidas, se for necessário, a gente complementa. Eu vou, por fim, atividades de aperfeiçoamento. Eu participei de um webinar que eu anotei aqui. Vamos ver, então. Um webinar. Eu vou ter que entrar no SIGA-A, portal do docente, produção intelectual, outras produções. Ok, então vamos lá que eu vou cadastrar. Eu estou com os dados anotados aqui perto. SIGA-A, produção intelectual, outras produções. Então eu vou clicar aqui, cadastrar nova produção. Ó, vamos só ver um detalhe. Essa questão de outras atividades, é um destaque, perdão, outras atividades, aprendizado e aperfeiçoamento. Não tenho nada ainda não tenho nada. Então, ok, então vamos voltar lá no SIGA-A, eu vou cadastrar uma nova produção, e aqui eu vou escolher algum de poucos itens, então isso é aprendizado e aperfeiçoamento. Eu vou clicar na segunda aba e vou escolher participação em seminários, etc, etc. Título: Webinar Doença de Kawasaki. Participação, aqui como ouvinte, eu vou colocar outra. Instituto da Criança. HC-FM USP. Âmbito nacional. Isso foi no dia 10 de maio. Às vezes eu acho mais fácil escrever, não precisa nem colocar a barra. 10/05/2022. Início no dia 10/05/2022. Término dia 10/05. Foi um dia único. 2022. Carga horária, 3 horas. Cadastrar. Ok, então vamos ver lá no Cicad+. Eu acho que eu tenho que sair e voltar de novo. Vamos ver aqui, né? O administrativo. Estou entrando novamente. Cicad+. Talvez se não entrar, deve entrar. Eu acho que entrou. Vamos ver aqui. Outras atividades. Aprendizado e aperfeiçoamento.
entrou. Preenchi, ele já veio sozinho, eu não puxei, ele veio automaticamente, com a carga horária, todos os dados que eu inseri. Então, com esse panorama, acho que a gente encerra esse primeiro tutorial inicial para a gente começar o preenchimento. Sugiro ir seguindo, talvez imprimir, deixar fácil, ir seguindo, pegar todos os dados que você tem para atualizar do seu CICAD+, e seguindo a tabelinha, conferindo por qual via que entra. Né? Tem um resumão que pode ajudar, né? O que for Lattes, já separaria primeiro, já colocaria tudo no Lattes. Não se esqueça de enviar ao CNPq naquele link que eu mandei, naquela abinha que eu mandei. Né? Isso é fundamental. Provavelmente vai dar uns 2 dias, que o CNPq ele solta no meio da manhã do dia seguinte, e o CICAD mais atualiza lá pelas 4 da manhã, então vai ser no outro dia. Então, depois de 48 horas, você entra e vê o que precisa ajustar. Igual, por exemplo, naquele artigo meu, eu precisava informar o Qualis. São poucos detalhes, né? Mas a maioria já vai estar automaticamente. Então, eu agradeço a atenção, espero que possa realmente contribuir de alguma forma aí para que a gente possa ter toda a nossa produção, enfim, em várias frentes diferentes, todas cadastradas. Muito obrigado pela atenção e estamos à disposição para poder contribuir nesse preenchimento, né? Enfim, na progressão, no fortalecimento da medicina, né? Todo esse processo. Muito obrigado.